No site SRZD nós vamos prosseguir, vamos continuar a série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos para a próxima legislatura. O nosso convidado de hoje é Rodrigo Dantas. Ele foi eleito com 67.362 votos. Eu até acho que ele parece menos. Ele diz que tem 30 anos de idade, trabalha no mercado. Essa é a primeira experiência parlamentar. Ele é filho de um político conhecido, secretário, candidato a vice na chapa Denise Frossar, Eider Dantas. Deputado, muita gente pensa, quando o filho de um político ganha a eleição, o pai é que ganhou a eleição para ele e ele não tem nada na cabeça e ele faz o que o pai manda. É o seu caso? Não é. Isso é uma percepção comum, né? A população tem muito essa coisa do... Acha que o mandato se herda, na verdade, né? E não é exatamente assim que funciona. O fato de você ser filho de um político te ajuda muito, né? Mas a gente tem casos aí de filhos de políticos que não foram eleitos, né? E de filhos de políticos que foram eleitos, né? Então, depende muito, na verdade, da postura do candidato, porque você não tem voto pelo fato de você ser filho daquela pessoa. Você tem voto em função de você ser o candidato daquela pessoa. Independente do candidato ser filho ou não. Pode ser filho, pode ser um sobrinho, pode ser um amigo, pode ser o chefe de gabinete, pode ser qualquer outra pessoa. O que ocorre é que é o fato de você, pelo fato de você ser o candidato de uma pessoa, e se essa pessoa tiver um bom trabalho ao longo dos anos aí, é o caso do Eider, né? O Eider estava no terceiro mandato como deputado estadual, tinha sido deputado estadual da cidade, né? Desculpa. Tinha sido deputado estadual mais votado da cidade na última eleição e o segundo mais votado do estado na última eleição. Fez um trabalho ao longo de 12 anos muito bom. Então isso facilita muito para quem for o candidato dele, né? No caso, fui eu. Bom, se não é o caso, então, me explique e abra o jogo aqui para quem está acompanhando o site SRZD, onde Eider Dantas atrapalhou e onde Eider Dantas ajudou na sua vitória. Atrapalhar, eu acho que não atrapalhou, né? A bem da verdade, não atrapalhou. Atrapalharia se ele tivesse, no caso aí, algum escândalo ligado a ele, ou se fosse um cara que não tivesse uma postura na hora de obter o voto muito correto, né? Aquela coisa da promessa que você sabe que não tem condição de cumprir. A posição do Eider sempre foi sim, é sim, não é não, né? Isso te faz perder voto em determinadas situações, mas você perde o voto, mas não perde o respeito da pessoa. Isso é o que te permite amanhã ou depois você voltar no mesmo local, independente da pessoa na eleição passada não ter votado em você, as portas vão estar sempre abertas e aquela pessoa nunca vai estar falando mal de você, né? Então nesse aspecto o Eider só ajudou, né? E agora atrapalhar não atrapalhou, essa que é a grande realidade. Bom, vamos falar sobre o futuro então. No ano que vem nós saberemos então quais serão seus votos, a sua postura, o seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Denise Frossar provavelmente vai perder a eleição. Tudo indica pelas pesquisas que Sérgio Cabral será o governador. Se isso acontecer, inevitavelmente, a princípio, a sua posição será de oposição. Está consciente que vai ter um desafio enorme na casa? Com certeza, com certeza. Agora, tem o seguinte também, se você não tiver oposição na casa, não precisa ter o parlamento, essa que é a realidade, né? Se o governador não tiver ali uma oposição para fiscalizar dentro do parlamento, dentro da LERJ, no meu caso em particular, para fiscalizar o que o executivo está fazendo, não precisa ter o parlamento. Essa que é a grande realidade, ele pode governar sozinho, né? Então é fundamental, a oposição nesse aspecto, na sociedade democrática, ela é fundamental. Eu acho que esse vai ser o meu papel lá, não só o meu papel, mas de todos os meus companheiros, no caso que hoje estamos apoiando aí a juíza Denise Frossar para governadora. Se acontecer, tu está indicando que Denise Frossar vai perder a eleição, se isso acontecer, por que a candidatura dela não colou? Eu acho que toda eleição tem seu tema, né? E se o candidato que está ligado àquele tema, desculpa, né, ao contrário, se o tema que está ligado àquele candidato é o tema que a opinião pública está querendo, né, a tendência é esse candidato ser o vencedor. Mas o dela foi segurança pública. Exatamente, segurança pública e a questão da ética. Principalmente a questão da ética, na minha opinião, pelo fato de ela ser uma juíza, ter demonstrado uma postura ética. Nesse mar de corrupção que a gente vê hoje em dia, e você ter uma pessoa que nem ela, que tem uma postura ética, é difícil, né, de encontrar, na verdade. Então, quais são os temas que, se tivessem aí, na verdade, ligado, fossem os verdadeiros anseios da opinião pública, que levariam a candidatura dela a uma possível vitória, que eu acho que ainda vai acontecer, não sei, né, o voto é secreto, a gente nunca sabe, mas seria o tema da segurança e da ética. E não foram os temas que a população carioca, a população do estado do Rio de Janeiro, dos fluminenses,
quiseram nessa eleição. E o que o povo queria, na sua opinião? Foi a agenda do tema, acho que quem conseguiu impor foi o Sérgio Cabral, que foi a questão dele conseguir passar a ser uma pessoa mais competente, né? E a questão do uso da máquina também, do cheque cidadão, essa coisa do populismo mesmo, que infelizmente está imperando no estado do Rio de Janeiro, que vem do garotismo, do governador Garotinho, para a governadora Rosinha, e agora para o candidato deles, o Sérgio Cabral. Entendeu? Essa coisa do uso da máquina pública, do toma lá da cá, do loteamento da máquina pública, em função não da prestação de bons serviços públicos, mas da obtenção de votos. Agora, na Assembleia Legislativa, qual vai ser a sua postura? Bater no governo, ser forte, ser um deputado agressivo ou conciliador, vai levar no papo? Como é que vai ser, pro eleitor saber, né? Como é que vai ser a atitude de Rodrigo Dantas lá? Não, se tiver que bater, eu vou bater, mas acho que a tendência é partir para aquilo que eu chamo de oposição responsável, né? O que tiver que ser criticado veementemente, vai ser criticado veementemente, aquilo que a gente tiver que conversar para chegar no meio termo, vamos conversar para chegar no meio termo. Eu acho que tem que ser um misto dos dois, na verdade, né? Não pode nem querer radicalizar, nem querer ser, né? nem muito duro, nem muito mole. Eu acho que é o meio termo ali. E vai depender de cada situação. Caso de corrupção tem que ser investigado mesmo, entendeu? Correr atrás e bater forte. Caso de legislação, lei, aprovar orçamento, é caso que você tem que discutir, na verdade. Não adianta eu querer votar contra o orçamento só porque eu sou contra o governador. Mas dizem que a Assembleia Legislativa, nos últimos 10 anos, não tem aí um bom currículo, até ganha nota vermelha. Corrupção, casos escaláveis, nepotismo e tudo mais. Essa é a sua visão também? Você acha que a nova legislatura vai ter esse perfil, essa marca de atraso? Isso é um problema que a gente tem no Brasil, né, de querer generalizar essa coisa, todo político é ladrão. Isso não é opinião generalizada, mas não necessariamente é uma verdade, né? Você tem muitos políticos corruptos. Se a gente... Na Assembleia, inclusive? Na Assembleia, em qualquer local. Dá para dar nomes, não? Não posso. Não posso querer estar sendo leviano, entendeu? Agora, a opinião pública... Mas tem corrupto na casa. Tem. A opinião pública sabe quem é. Essa que é a grande realidade, entendeu? Não precisa nomear aqui, entendeu? Até porque eu tinha que estar com provas cabais. Mas se tiver, na próxima legislatura, você vai denunciar, teria como denunciar um colega? Dá para fazer isso? Ou você acha que a imprensa deve fazer, a opinião pública? Qual deve ser a postura se descobrir que um colega seu é corrupto? Tem que denunciar, tem que expor. Porque na verdade é aquela história da laranja podre, né? Eu acho que foi isso que faltou, coragem aos deputados no Congresso Nacional para expor aqueles deputados que estavam de fato no mensalão, né? E cortar na própria carne, e ter coragem mesmo de olhar pro cara e falar: meu amigo, você é ladrão, você é safado, tem que sair, não tem jeito. Porque o fato deles não terem feito isso foi que gerou esse descrédito, inclusive na banda boa, porque a banda boa não é acusada de ser, eu diria, corrupta, mas ela passa a imagem de omissão, independente dela ter sido omissa ou não. Porque o que o pessoal esquece é o seguinte: cada vez que você tem uma votação que sai na manchete lá, capa do jornal, mensaleiro absolvido, a turma esquece que 250 votaram para absolver e 260 e 249 ou 248 votaram para caçar. Então eles pegam e misturam, na verdade, essa turma toda, né? Os dois lados. E não são duas bandas completamente diferentes. Este é Rodrigo Dantas, o convidado do site SRZD, eleito com 67.362 votos. Nós vamos conversar sobre drogas, violência, corrupção ainda um pouco mais, Estado do Rio de Janeiro, futuro, no próximo bloco. Daqui a pouquinho você continua acompanhando o pensamento de Rodrigo Dantas.